Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo Torres e hoje eu irei falar sobre dashboards. Esse vídeo é o primeiro que faz parte de uma série que eu irei explicar como criar dashboards, suas aplicações e melhores práticas. Vamos lá? Não esquece de se inscrever. Bom pessoal, a definição mais precisa que nós temos na literatura vem de Phil, de 2013, e ele diz o seguinte: um dashboard é uma exibição visual das informações mais importantes e necessárias para alcançar um ou mais objetivos, consolidados e organizados em uma única tela para que as informações possam ser monitoradas. Basicamente, essa ferramenta, o que é que ela nos traz? Gerenciamento de informações, é o apelo. Ele tem um apelo visual muito grande. Então, em uma única tela, Phil desenvolveu várias técnicas para que consigamos ter informações precisas, sumarizadas e em tempo real, para assim a gente conseguir tomar ações e medidas rápidas. Apresenta uma visão abrangente de métricas, os chamados KPIs, que são os indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho vai depender de cada instituição, de cada área de conhecimento e cada nível organizacional. Então esse curso irá trazer vários exemplos de vários nichos, de várias áreas de conhecimento e suas aplicações. Os dashboards têm ênfase em dados, então a gente precisa saber e conhecer muito bem o que nós queremos apresentar. Quais são as medidas mais importantes e que fazem a diferença na hora de tomar alguma ação, alguma decisão. E além do mais, os dashboards são totalmente personalizados, customizados. Então cada empresa pode desenvolver o seu. Isso é muito rico, ok? O que eu irei ensinar aqui é você identificar e conhecer quais as métricas, quais as habilidades, as apresentações dos dados, como devemos fazer, ok? Então espero que você continue conosco. Phil também destaca algumas práticas extremamente importantes para criar um dashboard. E aí a minha primeira preocupação é como definir os meus objetivos e quais as metas que eu quero alcançar. Essa fase é extremamente importante, porque o dashboard é orientado a resultados. Então eu preciso saber aonde eu quero chegar com essas informações. É extremamente importante fazer a apresentação desses dados de forma clara e objetiva, porque não vai ser um dashboard complexo que vai ser o melhor. O dashboard, aquele que tem uma maior eficiência, é aquele que é simples, que fácil entendimento. E qualquer funcionário, qualquer colaborador de qualquer nível dessa organização, ele consiga entender essas informações e absorver dessa forma quais ações ele deve tomar. Um cuidado que parece ser trivial é a questão da aparência do dashboard. A questão relacionada ao alinhamento, ao dimensionamento de cada gráfico, a harmonia com as cores, por exemplo. Devemos estudar sim paleta de cores, porque imagina só, se você tem alguém na sua equipe ou algum usuário que irá consumir esse conteúdo, esse dashboard, e ele tem algum problema, alguma limitação visual, ou de campo, ou referente a tonalidades, como é o caso dos daltônicos, que aí existem vários níveis, vários graus, e isso é muito interessante, né? A gente tem que estudar muito bem isso, porque ele tem que ser eficiente em várias áreas de conhecimento para qualquer um utilizar, tá bom? Então é preciso conhecer muito bem a equipe que vai consumir esses dashboards, porque dessa forma você consegue proporcionar um produto de maior qualidade. Na sequência eu trago alguns exemplos recomendados da aplicação de dashboard, onde foi estudado toda a questão da harmonia das cores. Aqui nós temos gráficos bem alinhados, a parte numérica bem visível. Aqui um outro exemplo recomendado, onde nós temos aqui tons de verde, de um tom mais escuro para um tom mais claro. Nós temos aqui um gráfico em coluna, gráficos em linha. Nós temos aqui o velocímetro, que é bem utilizado para indicar complemento ou perigo. E dessa forma, com os dados, eu consigo bater o olho e saber, opa, essa métrica aqui está ruim ou ela está com algum problema para a produção, ou envia algum técnico para corrigir esses processos. O gestor está olhando, observando esse cenário, de onde terá
os dados mais relevantes e importantes para a organização para que ele consiga exercer um trabalho mais eficiente ao longo do dia. E agora vem exemplos ruins, né? Não é tudo que é bom, tá? Então preste atenção aí. Também devemos conhecer as ações negativas, como por exemplo, excesso de dados e informações. Pessoal, como eu já falei, não adianta colocar tudo que você quer, tudo que você tem ali da empresa, você quer apresentar para o seu chefe, para o seu supervisor. Não façam isso. Poluição no cenário, ele é ruim, porque vai dificultar a interpretação. Eu vou ter que explicar às pessoas como entender e absorver os conhecimentos, dados que estão ali apresentados. E aí, como eu falei, se você precisa explicar para alguém como utilizar o seu dashboard, ele já está fora do recomendado. Então, a gente precisa olhar para o dashboard e começar a entender. É claro que eu tenho que conhecer as métricas que estão ali pontuadas, que estão ali apresentadas. É possível sim ter uma explicação inicial de cada métrica, qual é o fator positivo e negativo dessa métrica, e a partir daí eu irei fazer o meu trabalho. Não vou precisar a cada atualização uma nova explicação, porque o cenário mudou e como é que eu vou ficar nisso tudo. Então, cuidado com isso aí. Excesso de informações vai causar esse problema também. Gráficos mal aplicados. Pessoal, tome muito cuidado com isso, porque para cada tipo de dado eu tenho uma forma de apresentar esse dado ou essa informação. E isso nós iremos estudar também com os próximos capítulos. O uso de cores fortes e vibrantes também é algo muito negativo. Aqui alguns exemplos disso que eu falei para vocês. Imagina só esse dashboard aqui. Eu tenho tudo em uma única tela, só que excesso de informação. Observe que aí eu tenho informações em texto, tenho mapas, tenho tabelas com tonalidades próximas, muito forte, excesso de dados. Isso tudo prejudica a análise e o andamento de um bom trabalho. Aqui outro exemplo negativo, aonde foi utilizado gráfico de pizza com mais de 4 informações. Esqueçam, não façam isso. Gráficos 3D, gráficos com bordas. Você observa que esse gráfico de pizza, além de ter um excesso de dados dentro da fatia, você tem uma borda escura, tem algo que reflete. Isso também não é legal a apresentação. Esse outro gráfico em colunas aqui também, da esquerda, superior da esquerda, ele também tem um excesso de dados em uma única coluna. Então, pessoal, isso aqui é bem prejudicial para a apresentação de algum trabalho, de alguma empresa, onde ela necessita tirar alguma conclusão. Ela não vai conseguir fazer isso com esses dados dessa forma. E por que utilizar os dashboards? A minha primeira resposta é porque colabora com a tomada de decisão. Ela promove a interação da equipe de trabalho. O que isso significa? Significa que você vai ter trabalho em equipe, onde esses trabalhadores, esses funcionários, colaboradores estão orientados a resultados, porque se o dashboard está em uma área que todos têm acesso e ali há um mapa da eficiência da organização ou de uma área de um processo, todos vão querer trabalhar para que aquilo dê certo. Se você tem uma equipe que é treinada, baseada ou orientada a resultados, o dashboard irá colaborar em muito para essa ação. O uso de dashboards diminui o risco que a organização corre. Isso porque temos resultados, algum problema que ocorre, eu já tenho pronto o aviso ou posso ter alertas dentro do meu dashboard. Isso vai acionar uma equipe que está de plantão. Então é extremamente interessante usar o dashboard para essas aplicações. A gestão do tempo dentro de uma organização é extremamente importante. Então, se você tem uma ferramenta que te fornece dados atualizados e que você consegue tomar ações muito mais rápidas por conta disso, você pode diminuir ou, no caso, aumentar a eficiência, diminuindo a margem de erro que pode ter dentro dessas atividades que estão sendo monitoradas. E como eu já falei, cria-se um hábito
baseado em resultados. Então todos querem colaborar para que aqueles números sejam os melhores possíveis dentro da organização. FIO apresenta 3 tipos basicamente, e eles são baseados na pirâmide organizacional, e são dashboards estratégicos, e aí eu vou ter a alta gestão trabalhando com esse tipo de dashboard. São dashboards de monitoramento, aonde eu irei visualizar vários setores, várias fábricas, por exemplo, em regiões diferentes, e eu tenho ali tudo sumarizado. O segundo tipo de dashboard é o analítico, ou chamamos de tático, onde eu vou ter um gestor de departamento. Então eu vou ter uma área de conhecimento, seja ela financeira, a área de vendas, RH, a área de produção. Então eu vou visualizar aquela área de conhecimento dentro da minha organização. E por último, o dashboard operacional. E esse é o mais utilizado. É onde teremos as ações de cada área de conhecimento. Seria um dashboard mais detalhado. Independente de qualquer área de conhecimento, independente de qualquer nível organizacional, em comum os dashboards têm que ter algumas características. Por exemplo, a visualização em uma única tela. Eu preciso, em uma única tela de resolução, ter acesso a todas as informações que são relevantes para a organização. Os dashboards também têm que apresentar os principais indicadores de desempenho da sua organização, da sua área de conhecimento. Aí você me pergunta, qual métrica eu devo utilizar para qual situação? Não se preocupe, nós iremos falar aqui nas próximas aulas quais as métricas, quais áreas de conhecimento. Eu vou vir com exemplos práticos e vamos estudar juntos essas informações, ok? Já coloca aqui nos comentários o que está achando, sugestões que vocês desejam que eu trabalhe aqui no canal. As filtragens podem existir, onde você vai fazer seleção por mês, por semana, alguma hora específica, se você tem um dashboard que é atualizado diariamente ou por hora. Então, isso pode existir dentro de um dashboard, só que não deve ser explicado porque algumas métricas não estão funcionando por conta disso. Você entende? Imagina só, eu tenho aqui uma seleção que vai verificar aqui a quantidade de horas, e aí eu tenho nesse meu algoritmo, nessa minha métrica, eu tenho que ter um mínimo de 6 horas. E aí eu seleciono uma janela de tempo menor e a minha métrica não funciona. O gestor que está operacionalizando a informação, ele deve conhecer as limitações de cada métrica que está sendo utilizada, e dessa forma, se na hora da filtragem ou na hora de alguma seleção, alguma métrica deixa de funcionar, o gestor tem que ter essa consciência. E por fim, um dashboard tem que ser autoexplicativo. Tudo isso para facilitar a tomada de decisão e as ações rápidas e imediatas pelos gestores e funcionários que estão executando, que estão trabalhando com esses dados. Pessoal, ficamos por aqui e espero que vocês tenham entendido o que é um dashboard. Convido a continuar conosco, se inscrevendo no nosso canal, pois irei construir na próxima aula dashboards com aplicações específicas. Comente aqui, logo abaixo, qual tipo de dashboard você quer aprender, quer construir passo a passo. Obrigado a todos e até a próxima.